Então vamos com a nossa primeira pergunta aqui. A gente quer saber o que a gente tem de novidade, últimas informações sobre a resistência dos fungos aos fungicidas, a questão de ferrugem, manchas foliares, etc, etc. Eu vou começar com o Madaloso, que é da casa, depois o Éder dá o parecer deles e vocês vão discutindo, vocês sabem como funciona. Mada. Beleza, então. Na verdade, o que a gente tem hoje, né, eu vou deixar até a questão de manchas foliares aí, mais a pegada na corinéspora, né, especial na questão da mancha-alva, aí, que o Éder é um dos precursores dessas informações aqui dentro do país, na verdade no mundo, né, porque nós somos um centro de referência, vamos chamar assim, e basicamente o que a gente está enfrentando e já observando no campo, né, e aí o Éder também conduz alguns trabalhos que a gente faz em parceria em alguns grupos de pesquisadores das empresas, e está cada vez mais localizados vamos chamar de foco de resistência ou baixa sensibilidade dos patógenos, né? Eu estou numa região aqui muito perto da fronteira da Argentina, muito próximo do Paraguai, no meio do estado do Rio Grande do Sul já é um pouco diferente, lá no Éder, lá no Cerrado, também bastante errático, né? E eu até, Éder, o que tu acha nessa questão aí, dessa diversidade que está tendo aí vamos chamar assim, micropopulações, né? Justamente, Mandaloso, a gente observa que se a gente pegar aí os últimos 14 anos, de 2006 para cá, nós tivemos aí perdas de vários produtos, né? Vários mecanismos de ação. Isso começou, então, lá atrás, muito fortemente aí com Facópsora, né? Em 2006. E de lá para cá a gente vem observando aí uma perda crescente de vários produtos. Então, depois a gente tivemos perdas aí, por exemplo, de estrubirulinas, 2012, alguns relatos, né? Principalmente aí de uma mutação que acabou impactando 2 produtos que eram muito bem aceitos a nível de campo, né? Então, uma mutação chamada F129L, essa mutação acabou impactando aí 2 produtos de frente e, infelizmente, de lá para cá a gente não teve mais recuperação desses produtos. E o que é importante mencionar, Madaloso, que às vezes a gente tem a expectativa que quando você mistura, por exemplo, triazóis, clorotalonil, você acha que vai melhorar esse produto, e na verdade você não recupera ele mais, né? O mecanismo de ação bloqueado, você não consegue recuperar mais, infelizmente, né? Então, isso é ruim para a agricultura, isso é ruim para a indústria, ruim para o agricultor, então é um problema que nós temos muito sério. E aí, como o Madaloso bem colocou, nós tivemos aí depois um cenário também de mancha. Então, o primeiro relato que a gente viu aí de carboxamidas, né, para mancha-alvo, isso foi relatado em 2018, porém no campo já estava sinalizando desde 2016 já a perca de carboxamida. Então, a gente teve aí 2 bloqueios dentro, no caso da carboxamida, tem uma ação dentro da mitocôndria, né, no processo de respiração, como todos sabem, e tivemos 2 bloqueios, aí, talvez 3 mutações para carboxamidas, né, no caso de mancha-alvo, alguns trabalhos mais novos aí em cima de cercóspora também, então a gente tem observado aí perca, e a gente vê que todos os cenários que a gente tem visitado aí no Paraguai, Bolívia, Tocantins, Maranhão, Brasil inteiro praticamente, onde se planta soja, tem muito problema de cercóspora. E aí, Éder, é uma coisa que é interessante, eu estava pensando esses dias, se a gente voltar atrás, né, principalmente na questão da estrubirulina, no início lá que tínhamos Comit, Priorinho, né, que era só picoxistrobina, piracostrobina sozinha e azoxostrobina sozinha, as primeiras que vieram, tinha a mutação 43, né, que era uma mutação letal, então era atribuído que não tinha problema, e na verdade não foi erro de ninguém, foi desconhecimento nosso, né, e hoje, o que aconteceu, né, aí a 129 já é bem mais, vamos chamar assim, um custo mais baixo, né, já está incorporado, e aí o detalhe é o seguinte, geralmente o que está acontecendo, e eu acredito que tu enxerga nessa linha aí, geralmente nós estamos usando os produtos até eles pararem quase de funcionar para depois misturar o multissítio. Justamente.
Na verdade, o multissítio, ele não... bom, foi o que tu falou ali, né? Ele não recupera o controle, e o controle de multissítio é um controle baixo, né? Ele precisa ser usado associado, porque depois que caiu, ele não é muleta, né? Com certeza. Acho que um ponto de atenção que a gente sempre coloca é que às vezes a gente esquece que quando a gente pega estrubirulinas e carboxamidas, são produtos mais vulneráveis do ponto de vista de controle, porque ele tem um mecanismo de ação dentro da respiração, mas quando a gente pensa no processo infeccioso da doença, esses dois mecanismos de ação atuam exclusivamente na germinação e penetração de esporo, nada mais. Então isso faz ser um produto que não tenha um espectro de controle de todo o processo infeccioso. Então ele é um produto que tem que ser, quando a gente fala, preventivo, né? E aí que acontece no campo, muitas vezes você já tem doença já em processo posterior ao processo de penetração. Então é um produto que acaba sendo exposto. E aí, falando nesse processo que a gente tem falado de mutações, né? A gente entende muitas vezes que um dos processos que a gente sempre olha é o processo de mutação. Porém, dependendo da dinâmica de população, nós temos diferentes forças que a gente chama evolutivas desses fungos, tanto de Phacopsora, como de Corynéspora, como de Cercosporas. Então nós temos um processo chamado seleção natural, nós temos um processo de mutação, que também é conhecido, nós temos um processo de deriva genética, nós temos um processo, por exemplo, de fluxo gênico, que são forças que vão sendo atuadas dentro do processo que a gente tem na agricultura. Então, dentro dessas dinâmicas, várias populações, em função de condições climáticas, condições locais, né, de sobrevivência do patógeno, isso faz com que algumas populações sejam diferentes de outras em função dessas localidades na América do Sul. Então você pega, por exemplo, a região da Bolívia, né, a região leste ou a região norte da Bolívia, você tem características totalmente diferentes desde a época de semeadura, por exemplo, para a Phacopsora. Então começa a plantar soja lá 15 de junho, né? Então 15 de junho a gente já tem soja plantada, então você tem algumas populações lá que seria mais cedo. Em contrapartida, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, a Lagoa da Confusão, por exemplo, 15 de maio a gente já tem soja plantada. 15 de maio nós temos soja plantada. Então, a gente tem um cenário do ano inteiro. E se você pegar numa linha reta aí, por exemplo, da Lagoa da Confusão até, por exemplo, a Bolívia, nós estamos falando em linha reta em 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, que para um fungo que nem Phacopsora, né, isso aí é pertinho, né? Se você pegar aí os trabalhos americanos de aerobiologia, a gente observa que o fungo tem uma capacidade de dispersão e de viajar praticamente aí, dependendo da fonte, né, de vento predominante, né, na época, de maneira extremamente grande, né, por dia. Então isso, a gente tem uma certa dificuldade de trabalhar que esse patógeno está sendo jogado para todo lado, né? É engraçado esse negócio especialmente no caso de biotróficos, né? Temos oídio também no sul que incomoda bastante, mas especialmente Phacopsora, né? A gente tem coletores de esporo aí desde 2018, se eu não me engano. E, bom, esporo tem todo ano, inclusive no inverno aqui no sul, né? Motivo de soja guaxa e coisa e tal. Então, nós temos uma presença de inóculo muito frequente. E aí vem aquelas questões de manejo, tem muita soja, claro que é uma particularidade um pouquinho diferente do Cerrado, mas nós temos muita canola aqui no sul, Paraguai. Quando eu digo sul, para mim é Paraguai, Paraná para baixo, né? Pega a região subtropical aí, e é bem particular, até pela questão da movimentação aérea e tudo mais. E aí nós estamos com coletores, e já temos coletores no Paraguai também, tentando fazer essa rede, e o que dá para ver claramente é que alguns 1.000 quilômetros não são nada para esse tipo de cenário, né? Na verdade, né, a gente
gente até sabia isso aí empiricamente pelos fungicidas que acabam parando ou reduzindo a sua eficácia, né? E isso é um processo gradativo. E uma coisa que é interessante a gente observar também, e tu com mancha-alvo lá, eu acho que é um case espetacular para falar sobre isso, porque as cultivares selecionam populações de fungos também, assim como fungicida, assim como a região edafoclimática, né? Justamente, o Mandaloso, quando você fala em mancha-alvo, a gente assim sabe que é um fungo extremamente de alta capacidade de variabilidade genética. Então, é um fungo difícil de trabalhar com ele, né? Se você for isolar o Corinespora, né, no caso, você observa que é um fungo que tem uma sobrevivência na palha, certo? Então, em meio de adversidade, o fungo ele sobrevive na palha. Ele é um fungo que tem uma parassexualidade, então tem uma capacidade de variação muito grande. Tem um monte de hospedeiras. Você pega aí algodão, crotalária, você tem aí plantas daninhas, corda de viola, trapoeraba, né? Então, uma série de hospedeiras que fazem desse fungo ser extremamente uma variação muito grande. Na própria mancha, como você pega uma lesão, você coloca ela, você pode ter diferentes capacidades aí de mutações que você pode observar. Então, é um fungo de difícil trabalho para trabalhar com ele também. E um outro ponto que ele é extremamente adaptado. Tá? Então, assim, nas regiões que a gente tem observado, Madaloso, acima aí de 600 metros, a gente observa uma redução aí de mancha-alvo. Porém, se você tem um cenário que você tem muito inóculo, por exemplo, de algodão, de crotalária, esse efeito da altitude pode ser, vamos dizer assim, compensado, pode ser nulo, né? Então, por que a gente observa embaixo de 600 metros, as noites são um pouco mais frias, certo? Acima, né, de 600 metros, perdão. Então, acima de 600 metros, as noites são um pouco mais frias, e aí sai um pouco da faixa de multiplicação, de desenvolvimento do patógeno, entendeu? Dentro de multiplicação e os outros processos. Quando você tem um cenário abaixo de 600 metros, você já tem noites mais quentes, pega a BR-163, por exemplo, sul do Mato Grosso, você já vê várias regiões que são mais quentes, e aí você tem a multiplicação, porque o fungo fica dentro de uma faixa, durante o dia e durante a noite, de maior multiplicação de inóculo. Então, a mancha-alvo para nós hoje é um problema, e você bem colocou aí, das variedades também, sabe, Madaloso? Então, as variedades hoje, na busca incessante por altas produtividades, nós temos que buscar a produtividade, mas não esqueçam que quando se busca produtividade, nós perdemos insanidade. Então, os materiais hoje que são lançados não são muito bem melhorados, como antigamente. Então, se trabalhava 5, 6, 7 anos para lançar o material. Hoje, 2, 3 anos, você tem materiais. Isso é bom do ponto de vista financeiro, certo? De alta produção, 70, 80, 90 sacos, até mais. Porém, a gente tem um grande ponto aí, que esses materiais, eles têm uma capacidade de multiplicação desses necrotróficos muito maior. Okay?